Olá, pessoal, bem-vindos ao Conexões da Fertilidade, o podcast da Clínica Mater Prime. Eu sou Lígia Dantas, eu sou psicóloga e hoje nós vamos trazer um assunto importantíssimo, informativo, mas também eu acho que vai dar um gás para as mulheres que estão pensando aí em formar sua família. Nós vamos falar sobre maternidade independente, enfim. Fique aqui com a gente, deixe seu like, siga o nosso canal, porque hoje o programa está incrível. Eu estou aqui com a doutora Stephanie e com a Maíra. Elas vão contar um pouquinho da história que elas viveram juntas enquanto médica e paciente. E eu vou dar meus pitacos aqui como psicóloga. Vamos lá? Bem-vindas. Obrigada. Má, obrigada por ter aceitado. A Má é minha paciente há quase 2 aninhos e adoro as nossas consultas, que a gente bate altos papos, né? Virou quase uma minha amiga. Virou um podcast já. Virou. Uhum. E vamos lá, Má, conta como você chegou, qual foi o objetivo inicial e depois como você retornou. Bom, eu cheguei na doutora Stephanie através de uma amiga. Eu me chamo Maíra, eu tenho 35 anos. Na época, quando eu cheguei na doutora, eu tinha 34, né? 33, boa. Essa amiga tinha a mesma idade, tinha congelado os óvulos com a doutora Stephanie, a Guga. E ela ouvia muito, assim, nas nossas conversas do meu drama de não saber se queria ter filhos, né? Quer, não quer, ela congela, eu me senti muito mais aliviada, né? Assim, pra mim foi muito importante, até pra pensar no meu relacionamento e tal. E resolvi, né? Então eu cheguei, na verdade, pra ter a possibilidade da dúvida, porque eu já tava numa idade, né? Assim, que isso deveria entrar nos meus planos, se fosse um desejo, mas era, na verdade, uma interrogação, né? Então acho que pra viver a minha dúvida, eu falei, eu vou congelar. Acho que esse foi o primeiro ponto. Deixa eu só fazer. Stephanie, essa é uma idade boa, né? 33 anos. É uma idade excelente, né? Qualquer idade é boa para congelar óvulos, mas sabemos que até os 35 anos é o melhor momento, que são os óvulos de melhor qualidade. Uhum. E também é o momento que a paciente tem uma reserva melhor. Conforme a gente envelhece, principalmente após os 35, essa reserva ela vai declinando. Então, quanto mais cedo a gente consegue congelar um número maior, com uma qualidade melhor. Então, dando mais perspectiva para uma gestação futura com esses óvulos. Então tem que ficar esperto. E qual que é a idade mínima, assim, que a pessoa... Orientamos em torno de 25 anos. 25? Entre 25 e 35. Seriam, assim, a melhor janela de oportunidade. Mas é interessante, né? Porque é bem com 33, assim, que a gente começa a pensar nisso. 25 você não tá pensando nisso, né? Então você chegou na idade de falar, tá bom, se um dia eu quiser... Exato. E você sabe que era o tema entre as minhas amigas, né? Muitas assim, quero ter, então já estou numa relação, né? Isso vai acontecer. Outras não quero ter, ok. E as que estavam em dúvida, né? Eu acho que a dúvida é muito cruel nesse lugar, né? Porque você tem que fazer um investimento, você tem que se preparar para isso, né? Fazer essa escolha. E para viver a dúvida, você tem que, né? Assim, acho que para viver uma dúvida com mais tranquilidade, você tem que não, mas você pode, você tem essa oportunidade de congelar os óvulos, por que não, né? Acho que é isso que eu falo muito para as pacientes que vêm em busca do congelamento. Se você tá na dúvida, tem que congelar. A não ser que você seja aquela pessoa que tenha certeza de que a maternidade não pode surgir em nenhum momento, e é muito difícil você ter essa garantia de futuro. E o que eu falo para as pacientes é, talvez hoje, você... com 30, com 32, não queira, mas você não garante que daqui 10 anos, a mesma pessoa, a gente muda os desejos, né? Então, eu acho que sempre é válido o congelamento, sempre, sempre, sempre. Você vai ter o benefício da dúvida, você vai ter a garantia e essa tranquilidade, né? Então, E é uma fase muito cruel, né? Porque a gente tem dúvida de tudo. Tudo. Afinal de contas, você acabou a faculdade, você começou a trabalhar e já tá na hora de pensar, mas será que a faculdade que eu fiz podia ser? Eu posso fazer uma especialização? Eu posso mudar de carreira? isso. Ou 30 anos, né? Não é fácil, não. Não. É bom, mas Caso não é for fácil. pra uma bicicleta, vou morar em Floripa. Exato. Exatamente, Apesar que da astrologia é o retorno de Saturno, né? Uma cobrança que a gente sente. É mesmo. Não que eu seja astróloga, mas é sobre isso. Eu sempre penso que é muito também uma questão enrustida da sociedade, né? Nossa. Então, assim, você estudou, aí você tem que terminar a escola, aí você tem que ir pra faculdade. Então, também decisão pesada pro jovem ali de 17 anos, você tem que decidir. Claro que você não pode, que você pode mudar, mas em tese você tem que decidir o que você vai fazer o resto da sua vida. Aí você termina a faculdade, você tem que entrar no mercado do trabalho. Com 30, 35 anos, em tese, você já tem que estar bem estruturado. Você já tem Né? que estar Não é pra você estar muito no início da independência. carreira, exato. Você já tem que estar ali estruturado. Aí começa. Mas você não vai casar? Você não vai sair na casa dos seus pais?
Mas você ainda continua morando com a sua mãe? Puta se você sacanagem, casou... porque se você investiu no trabalho e que é uma coisa séria, você nem teve tempo de pensar, talvez, numa relação afetiva estável, ou você tá aceitando o desafio fora do país, sei lá, né? Exato, e aí hoje, né, com todas as mudanças da sociedade, acho que é exatamente isso. E muitas vezes, se você tá num relacionamento muito longo, também é a hora que você se questiona, né? Eu pego muita paciente que às vezes estão se divorciando daqueles casamentos que começaram na adolescência. E aí vem todos os questionamentos. Fala, nossa, nem me conheço sem aquela pessoa. Então, a maioria das pacientes, ou é isso, não sei se eu quero ser mãe, ou estão em divórcio. E jovens, né? Como assim, obviamente essa pessoa vai reconstruir a vida. Muito provavelmente ela vai encontrar um parceiro. E aí talvez o desejo de aumentar a família, principalmente com um parceiro novo, venha. Total. E eu acho que foi justamente, assim, esse pensamento da doutora Stephanie, que a gente, conversando nas consultas, que na verdade me convidou para um outro olhar. Porque a minha dúvida ela era muito permeada por, eu não estou numa relação, né? Então tem essa cobrança, como vocês estão falando, né? 30 e poucos anos, casar, ter filhos. E parecia, para mim, a minha interpretação era que todas as relações que eu tinha, ou que eu viesse a ter, tinham que ser atravessadas, né, por esse desejo da maternidade. Então já me colocava num lugar, assim, sabe, de angústia. Sim. Nem conhece direito, será que ele vai ser um bom pai? Tipo, faz parte da entrevista. Faz parte da entrevista, né? O meu olhar ficou carregado disso, né? Então foi muito interessante, porque daí nas nossas conversas, foi a primeira vez, acho que não foi na primeira consulta, que eu ouvi da parentalidade, na verdade, da monoparentalidade, né? Foi essa nomenclatura. Eu sempre falo assim, eu não gosto do termo maternidade solo ou produção independente. Primeiro que produção independente parece uma fábrica. A maternidade solo, tudo que não é solo, né? Você não está sozinha. Você pode não ter um parceiro, né? Ou uma parceira, mas você não tá sozinha. Você vai ter um amigo, você vai ter uma irmã, uma mãe, alguém vai estar com você. Então, eu acho muito, eu gosto da monoparentalidade. É mono porque tem uma pessoa, mas não é sozinha. Então, aí eu falei isso pra... Eu não gosto do termo maternidade solo. Eu acabo usando porque... Sim. Se eu falo monoparentalidade, as pessoas não entendem. Mas quando a Má chegou, eu falei, Má, vamos melhorar esse termo? Vamos falar de monoparentalidade. E aí, por exemplo, na minha anamnese ou nas minhas fichas, é o termo que eu coloco, né? Monoparentalidade. E pra mim foi um convite mesmo, sabe? Pensar na semântica da palavra. Sim. Porque eu fui desconstruindo. Então, a gente congelou, eu tinha 33, né? Isso. E ao longo, né, agora eu tô com 35, ao longo desse período, eu pude pensar sobre isso, né, assim, porque não cabia, na minha concepção de sujeito de mundo, né, esse tipo, né, de parentalidade. Pelo contrário, eu ficava tentando encaixar essa relação com esse olhar já muito pesado, né, de essa pessoa vai ser um bom pai, não vai ser um bom pai, ixi, pensão, não pensa, sabe, assim, horrorosa, E nesse percurso, então, do congelamento até agora, eu fui trabalhando, né, essa nomenclatura, essas possibilidades. E eu fui descobrindo, né, que essa minha dúvida, na verdade, foram, na verdade, receios que foram se descortinando, sabe, sociais. Eu não tinha que, né, eu não tinha que estar casada, eu não tinha que ter uma certa parceria, né, eu tinha que estar satisfeita com o que eu sou. A mudança da palavra te tirou o peso do sozinha, do achar que podia ser muito difícil, né? Às vezes isso vem, a gente tira esse preconceito e vai maturando a ideia. Total. E acho que concomitante com isso, o processo de congelamento pra mim foi muito tranquilo. Foi muito gostoso de fazer sozinha, né? Eu achei que por algum motivo eu poderia, ai, nossa. Estou sofrendo. Isso, né? Não queria isso pra mim, queria de outro jeito. E não, eu me sentia tão potente, né? Tão empoderada. Eu falava, gente, meu corpo é incrível, olha o que ele faz, né? A gente ia lá nos ultrassons e fiquei encantada mesmo, sabe? Com o meu corpo, me deu uma potência mesmo, né? Falei, gente, realmente... Muito, né? Acho que eu fiquei até um pouco emocionada, porque é legal. E assim, são feedbacks, gente, que é diferente, sabe? Sim. É diferente de falar assim, ai, doutora, muito obrigada, você mudou minha vida. Tudo bem, não tô dizendo que isso é ruim. Sim. Mas, pô, olha que legal a minha profissão, olha o que eu posso oferecer pras pessoas, né? Olha onde a medicina tá chegando. Então, isso é muito legal, muito legal. É isso. E acho que a medicina também, muito acompanhada com médicos, né? Com uma clínica que olha para o sujeito, né? Eu fico batendo nessa tecla porque tem caminhos e caminhos, né? Eu acho que as nossas conversas, a sua abordagem, né? Todo o processo me levou também, né? Se eu tivesse tido uma outra experiência, talvez esse desdobramento fosse diferente, né? Então, foi muito interessante. Está sendo muito interessante esse caminhar, sabe? Esse pensar na maternidade, na educação, que é um tema que eu gosto muito.
de uma maneira interessante, de uma maneira permeável, né? Assim, contemporânea. Possível, né? Hoje em dia é possível, né? A gente está num mundo Aberta, que né? você não precisa seguir aquele esquema. Você pode inventar e reinventar a sua história a hora né? Que você quiser, a hora Com que vier um novo certeza. desejo. Vocês não sabem, a Mai é psicopedagoga. Isso. E ela tá acostumada, né, a trabalhar com criança. E vocês até percebem pela fala, É. ela entende muito dessas questões das emoções. Ela sente ela como um ser humano. Então, quando a gente ia pras consultas, a gente às vezes ficava conversando horas, né? Eu também, por causa das minhas filhas pequenas, a gente ficava falando. E quando ela veio com o projeto de seguir com a monoparentalidade, eu falei pra ela, cara, se tem uma pessoa que dá conta de fazer isso sem uma parceria, pô, é você. Porque é isso, ela lida com essas crianças e ela entende das emoções. Gente, educar não tem caminho certo, Não. né? Você trabalha em escola? Não, eu tenho um consultório, Tem eu atendo. consultório? Depois vamos trocar figurinha. É, maravilhoso. Financeiro nunca vai ser fácil para nenhum grupo social. Sim, porque sim. você vai colocando dentro da sua vivência. Então, assim, eu acho que o importante é a gente lidar com todas as emoções. Da criança, nossa, e dessa família. E se não é você que tem todo esse know-how, não vai conseguir, putz, quem que vai, entendeu? Mas sabe uma coisa legal? É que eu penso assim, essa criança, ela vai nascer nesse contexto, nesta família, né? Porque muita gente vai falar, mas sei lá, será que ela não vai sentir falta do pai? Como é que ela vai sentir falta de algo que ela nunca teve? sim. Ela já vai ter essa estrutura completa em si. E ela vai Exato. buscar esse. O difícil é isso, a função vai ser exercida Sim. por você, Sim. né? Mas sendo uma educadora, ainda eu imagino que isso seja até mais fácil, né? E acho que essa também, essas funções, acho que a função prática sim, mas esse olhar, né, dos pais, dos amigos, né, eu acho que a Sim. concepção de família, ela tá cada vez mais horizontalizada, né, assim, não numa dinâmica muito rígida. E acho que poder contar com isso, né, eu penso que refletir sobre essa prática é a maternidade, né, Sim. você nunca sabe o que está por vir, né. Então, eu acho que toda essa conversa, todo esse permear, assim, me deu uma leveza. Eu falei, olha, dá pra caminhar, né? Assim, eu acho que com outro olhar, com outras nomenclaturas, né? Uhum. Acho que caminhar pros desejos, né? Eles vão mudando, mas tem E caminho. acho que é isso, né? Um passo de cada vez. Foi o congelamento. Eu acho que você foi muito, sabe, consciente também da tua escolha. Eu não sei, eu vou congelar daqui um tempo, né? Eu vou metabolizar essa ideia, vou questionar os meus desejos, vou ver minha rede de apoio, porque eu acho que isso é importante. com não é? certeza. Total, eu conversei muito com a minha família, nesse meio tempo nasceu um sobrinho, Uhum. minha família é muito unida, então você vai percebendo também, né, acho que você vai hipotetizando uma rede, né, vendo o que cabe, o que não cabe, então acho que é uma Você gestação, foi construindo, já é uma gestação. Opa, nós Exato. engravidamos De um com desejo, desejo, né? exatamente. Eu acho que é O filho isso. começa com desejo. Exatamente. E o que as pessoas ao seu lado acharam dessa ideia? Eles gostam, assim, eu acho que eles não me veem em outro lugar, na verdade. Eu acho que eu fui descobrindo um pouco isso, assim. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, eles apoiam, assim, pra eles. Uhum. Eles me veem um pouco nessa figura, mas talvez sou mais velha, acho que sempre ocupei um pouco essa figura, né? Uhum. Claro, eles convivem com você, mas é um pouco do seu jeito, é da sua fala, assim. Não tô no seu convívio íntimo. Então, assim, nas nossas consultas é uma coisa que dá pra sentir, que dá pra ver. Então, assim, eu imagino que essa pequena visão que eu tenho de você, eles veem isso no macro, potencial. Então, é isso. Eu acho que eles sempre viram você porque talvez essa seja uma coisa que chegaria pra você em algum momento, né? E que bom que você tá tendo essa oportunidade de fazer isso agora, né? E não muito mais pra frente, ou arrependida, ou com uma parceria não tão legal só porque você queria, que isso acontece por aí também, né? E aí, como foi o tratamento em si? Você fez com 33? O congelamento? O congelamento? Sim, 33. Foi super tranquilo. Eu também fui com um monte de receios, enfim, porque eu não sabia nada, a doutora me explicou. O tratamento foi super curto, né? Acho que foram 10, 12 dias. Fez um ciclo? Fiz um ciclo. Fiz um ciclo. Reserva boa. Jovem, foi boa reserva. Foi super tranquilo. Eu ia com a minha bolsinha pro trabalho, pro consultório. Não tive muitos efeitos colaterais, né? Assim, senti um pouquinho... Porque a dosagem hormonal, assim, também deve ser menor, não? Do que uma mulher na menopausa? Isso. Depende, né? Às vezes também
os extremos de reserva, se a reserva é muito alta, a gente tende a usar menos medicação, e numa reserva muito baixa também. Os trabalhos nos mostram que entrar com muita ou pouca medicação, a paciente com a baixa reserva tende a responder igual. Então, a paciente que tem uma resposta adequada, a gente também não precisa usar muita medicação, mas pouca também eu faria um subestímulo, né? Mas a Má ficou bem confortável, foi super tranquilo. Porque eu acho que tem essa... É bom o jovem, né? Sim. Congelar jovem por conta disso, né? Não, eu fiquei realmente super confortável. E o mais impressionante pra mim, acho que com o acompanhamento que você faz os ultrassons, eu me sentia incrível, gente. Falando, nunca entendi o meu corpo como eu tô entendendo agora, sabe? É surreal, né? Você Foi educativo. Foi educativo. Eu falava, gente, é maravilhoso, isso é perfeito. É impressionante, impressionante. E aí foi tranquilo, foi isso. Assim, e aí conseguimos coletar quantos óvulos? Congelamos 12. 12 óvulos. E aí a Má ficou, vou ver se eu faço outro ciclo, vou ainda entender esse lugar. E aí ela retornou no começo do ano passado com a ideia da monoparentalidade. Aí a gente foi trabalhando isso, e aí agora a gente vai dar o start, né? Então, aí discutimos uma possibilidade de pensar numa inseminação intrauterina a princípio, porque é uma paciente jovem, com tubas funcionantes e boa reserva. E aí, se der tudo certo, esses óvulos ainda seguem congelados, caso ela deseje ter um segundo filho mais pra frente, ou, enfim, surge uma parceria que precise. Ou se, por acaso, a inseminação não der certo, a gente vai partir pros óvulos. Então, a gente ainda vai tentar a inseminação. E se der tudo certo, os ovinhos ainda ficam congelados. Esse aí vai dar outro incrível. podcast. Esse vai ser incrível. Essa construção de tratamento vai ser o máximo se der certo. Me diz uma coisa. E o impacto de olhar um banco de sêmen? Essa que é a curiosidade total dos nossos telespectadores. É impactante, né? Viciante, eu diria. Porque viciante é ótimo. Nossa, você já pensou? Mas Quais são as projeções, né? Exato, eu acho que tem aí outra... Eu sou uma pessoa que eu gosto de passos a passos, né? Então, assim, tem um flertar, entrar sempre. A doutora me falou, entra de 15 em 15 dias, vê se entram coisas novas, né? Porque são muitas informações, né? São muitas informações. Tem a diferença do internacional e do nacional, mas são muitas ponderações que você tem que fazer, né? Maíra, tenho sempre ficar me chamando, né, pra terra, porque eu falo, desse jeito, essa fisionomia, aquilo. Eu falo, não, calma, é outro propósito, não. Porque qual estranho, né? Qual é a variável que você vai avaliar dentro de coisa? Será a beleza? É parecido com a minha família? É parecido com quem eu gostaria que fosse? Conversando com uma amiga, ela me deu um contorno que eu achei que foi excelente. Ela falou, Maíra, você tem que pensar com a pessoa que você se relacionaria, né? Assim, minimamente de interesse, sei lá, de hobbies, minimamente uma pessoa mais acadêmica, né? Acho que esse contorno, né? Então, assim, o físico, na verdade, ele não vai ditar muito, mas é o que você conhece disso, mas né? eu acho isso muito legal, porque não assim, se você estivesse num bar, conhecendo pessoas... Quem é a pessoa que te chama atenção aos olhos, né? Enfim, tirando, claro que o estético, né, gente? Passou um deus grego. Talvez seja olhar, né? Mas assim, putz, aquele cara burro sem conteúdo nenhum, ou, sei lá, um cara super viajado, inteligente, que conversa das coisas que você gosta. Eu acho que isso sim faz sentido. E tem questões assim de, sei lá, não é o meu caso, mas assim, gosta muito de astrologia. Sabe o signo da pessoa, sabe? Se tem pet, se não tem pet. Aparece o signo. Aparece o signo no internacional, aparece o signo. Então eu achei que esse contorno me deu uma aliviada, né? Porque são muitas informações, são muitas possibilidades. Você deve chegar muito perdido, né? Eu Muito. imagino que deva, assim, numa analogia talvez até um pouco ruim, mas assim, você entrar no shopping sem saber o que você vai comprar. É isso. Né? É meio Você não sabe se você quer uma calça, uma blusa, um tênis ou um brinco. Então, assim, eu acho que essa é uma dica muito legal pra quem tá. Acho que talvez você pensar na pessoa que você se envolveria, independente do físico. Porque se você só se pegar o físico, acho que você tá perdendo toda a essência daquilo, né? Mas Esté, eu acho que isso também é uma questão muito singular, né? Porque é isso, pra ela foi um contorno interessante de você pensar. Mas eu já peguei paciente, por exemplo, que ela queria, por ser uma monoparentalidade, ela queria alguém que tivesse a estética dela. Sim, e não o oposto, né? Por exemplo, vou pegar a minha fisionomia, um louro de olho azul, vai todo mundo olhar. Filho,
Sim. Então vai ser... eu acho que dá pra alinhar, né? Vários olhares, né? Então é isso, você mãe, quero que minimamente me identifiquem, né? De uma maneira mais fácil, mais visual com essa criança, né? Então eu acho que são esses contorninhos que eles podem, na verdade, sobrepor, né? Assim, você vai entendendo. E isso a paciente tem que também ter esse, né? Achar a sua forma de escolher, né? Não é muito tem singular é mesmo. muito singular. Mas de todas as etapas até agora, eu achei essa a mais desafiadora. Então, mas... Eu achei, assim, a mais desafiadora. Porque, enfim, por tudo isso que a gente tá dizendo, né? Envolve muitas coisas, você tem que ir entendendo, né? Você tem que ir criando esse seu contorno e, na verdade, interpretando também, né? Então, você cria e descria. Você fala, eu vou por esse caminho. Não vou, não faz sentido. Não, mas faz sentido. Mas eu achei isso, né? A todo momento tem que voltar. Mas deve ter uma intuição, deve ter algo ali que fala assim... O match, né? É isso. Mas é isso que eu falei pra Má. Eu falei, olha, daqui... Não encontrou ninguém? Tudo bem, a gente não tá com pressa. Dá uns 15, 10 dias, 20. De novo. Às vezes vem uma nova amostra, um novo doador, que faz sentido pra você. É isso que ela falou de ficar namorando, né? Eu falei, a gente não tá com a corda no pescoço, tem que ser pra ontem. Então dá pra escolher com calma. Aí de vez em quando dá uma entrada. Putz, não encontrei ninguém agora. Tá bom, daqui uns 20 dias eu vou entrar de novo. Às vezes vem um doador que dá um match perfeito, né? Sim. E eu acho que voltando, assim, esse ter tempo pra mim foi muito importante. Muito bom. Esse planejamento. Porque você pode ir vivendo isso, né? E você pode ir conversando, se você quer conversar com família, amigos, construir em análise, exato, né? E você vai metabolizando isso, né? Assim... você vai chegando mais próximo do que você realmente quer, do que você não quer, do que é um percalço de fato pra você, né? O que é intransponível, né? O que pra você é inaceitável. Exatamente, né? E vai criando esse espaço de diálogo também, né? Com quem te acompanha. Então, pra mim, esse não tá com a corda no pescoço foi muito importante, está sendo muito importante, né? Pra poder viver. Né, eu acho que assim, pra poder sentir tudo isso, pra não ter pressão, né? Pra não achar que é tudo ou nada. Né? Acho que esse tempo, esse planejamento, sem querer, por indicação de uma amiga, foi muito importante. E essa amiga fez o congelamento. Fez. Mas ainda não tá... Não, ainda não. Ainda não deu o clique. Porque eu acho que também tem o time, né? E o mais legal é que essas amigas também chegaram por uma amiga verdade. minha, que é, assim, uma amigona minha do meu marido, madrinha do nosso casamento. Então, assim... a Mari sempre me indica, né? A Marieta, ela sempre me indica várias pacientes. E aí agora tá começando essas pacientes se indicarem, né? Então é muito legal, porque no fundo tudo ali começa também com uma super amiga minha. Então é muito gostoso isso. Legal. Agora uma outra coisa, né? Vou aproveitar a educadora, psicopedagoga aqui. Quer dizer, e aí, contar como é que você vai construir essa história com a criança? Como é que você pretende fazer isso? Não pensei. Ainda não pensei. Tô, acho que... muito, muito atrás ainda, sabe? Tô gestando. Porque essa é uma questão que aparece muito na clínica, né? Eu imagino. E o que eu digo é assim, é contando a sua história. É isso, né? Não é floreando, não é diminuindo, é contando a história. Qual outro jeito, né, de narrar? Se não narrando, né? Eu acho que é um pouco desse lugar também, né? E talvez não criar também tantas expectativas dessa narrativa, né? Porque eu preciso entender qual é a pergunta que eu vou receber. Exatamente. Né? Qual que é é a essa pergunta? criança que vai chegar, né? Porque eu acho que a narrativa se constrói aí, nesse diálogo, nesse bate-bola que eu só vou saber quando tiver esse outro alguém, né? Sim, e é uma história linda, né? É uma história de amor, né? É isso. Eu tô contente, assim, com essa história que eu construí. Eu acho que eu comecei num lugar que tava muito atravessado por, nossa, não deu, né? E de repente eu fui desenrolando e falei, gente, não é que não deu, é que eu tô escolhendo, né, dar. Pelo contrário, assim, foi muito legal. interessante. Você faz análise, né? Não, é isso, é a fala, já se conhece, né? Gente, eu falo, as pessoas todas, viu, gente? Olha, não é por nada, né? Mas olha só. De uma pessoa como a Lígia na vida das pessoas. Olha só, né? A gente tem que pensar que nós abrir as possibilidades. Eu gostei do que você falou, quer dizer assim, a gente tende a fechar, né? A gente tende a se enquadrar num social, né? Em vez no familiar. O medo, o preconceito, né? Exato. Às vezes a gente não consegue nem se questionar por tudo isso. Eu acho que isso, quando você faz análise, você tem ali o seu espaço seguro para você questionar tudo. E conseguir ir construindo e se conhecendo e desconstruindo algumas coisas para você chegar naquele denominador comum. E ouvir o desejo, eu acho que é assim, porque... Sim.
né? Era um lugar que estava ali, podia aparecer, podia não aparecer, mas que bom que apareceu e ela conseguiu ouvir e falar assim, tá bom. A gente só pode se arrepender daqui de não ceder ao desejo, como diria Lacan, né? Exato, perfeito. E tem algo assim que é investir na dúvida. É investir na dúvida. A gente não tem que investir só na certeza, porque elas não são certezas, né? É ilusão. Mas isso, Má, é muito difícil, porque você até também trouxe no início uma fala, e agora puxando esse gancho, investir na dúvida tem um investimento não só o emocional, mas às vezes o financeiro. E aí você fala, nossa, mas eu vou investir um dinheiro numa coisa que eu nem sei se eu quero. Eu queria viajar, eu queria comprar um carro. E aí, muitas vezes, você vai tirando isso da sua prioridade. Então, é importante você olhar para essa dúvida e investir nela. Porque depois, se essa dúvida virar uma certeza e você não tiver investido, é o que acontece com algumas pacientes. Vem um arrependimento e um peso muito grande. Sim, é verdade. Por que eu não pensei nisso antes? Por que eu realmente não investi? Porque hoje, às vezes, o que as pacientes têm aquelas que têm o ressentimento de não terem tido a informação, que antigamente tinha mais, né? E aquelas do tipo, eu não tinha condições, não achei que fosse acontecer. O não achei que fosse acontecer é o que tem muito. Por isso que eu falo, talvez a paciente com 30 tenha essa certeza de que não quer. Mas com 40, são 10 anos que se passaram. A gente muda, os desejos mudam, às vezes surge do nada. É caminhando que a gente vai se construir. Exato, exatamente. Perfeito. É muito gostoso não se assumir na vida nesse lugar do saber. Né? Assim, investir no não saber. Exatamente. E não vou dizer que é não ter medo, né? Assim, eu tenho muitos receios, eu tenho muitos medos, não são certezas, né? Mas é o caminhar, né? Assim, não recuar, porque se não saber, tá de fundo. Né? Assim, É procurar recurso conforme o medo vem aparecendo, eu vou buscando alguém, uma informação, uma médica, né? Um apoio que vai assim construindo. Uma troca, né? Dialógica. Exato. Gente, que história legal. Muito, muito. Esse podcast foi o máximo. Vai. E você vai voltar? Vai voltar pra contar como é que foi o processo, né? Depois como foi a gestação e como tem sido. Aí a gente traz a criança pra participar. Pessoal, muito obrigada. Ai, que bom. Pela presença, por essa história bacana. Parabéns pelas duas, por essa relação transferencial linda. Né? E eu não podia pensar em outra pessoa para acompanhar a gente exatamente por todas essas nuances, né? Eu acho que a Má já faz, mas assim, para as pacientes que não fazem, o quanto um suporte, né? Assim, com uma profissional capacitada faz diferença na vida de uma pessoa. Sabe que eu indico terapia para todas, né? Mas é verdade, faz. Eu tenho meu viés da minha mãe também, ser psicóloga, né? Mas, gente, impacta em tudo, né? Mas eu acho que é isso. São escolhas mais conscientes, eu acredito, né? São escolhas mais pensadas. Sabe, Lígia? Então, assim... mais responsáveis. Quando a gente pensou, eu falei, a Lígia tem que estar lá com a gente. Obrigada. Adorei o convite também, gente. E você que está nos assistindo, siga o nosso canal, Conexões da Fertilidade, deixe seu like, comente e dê sugestões aí para uns novos episódios, tá bom? Um prazer estar aqui com vocês. Um beijo grande. Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.